Meu nome é Matheus, tenho 29 anos, estou na comunidade há mais ou menos 2 anos e meio. Conheci a Aniele em abril, maio, mais ou menos, de 2025, né? Abril, maio de 2025, quando ela entrou no serviço do DDJ. E aí, estou com ela, o quê? 4 meses e meio, mais ou menos. É muito importante essa parte, porque a gente se conheceu em abril, maio, né? Quando ela entrou no serviço, ali de 2025, né? Abril, maio de 2025. E eu não tinha esse olhar para ela. A gente conversava muito, a gente se dava muito bem, mas eu nunca tive esse olhar. E aí quando chegou em dezembro, né, a gente começou a ter convivências do DDJ. E aí a gente saindo, né, saindo com a galera, sempre conversando, teve uma dessas convivências que a gente foi para um churrasquinho depois. E ficou só nós dois, né, na verdade, no churrasquinho. E aí a gente ficou conversando, chegou no churrasquinho por volta de umas 7 horas, 7h30 mais ou menos, né? Tinha saído de uma convivência do DDJ, tinha mais gente. E a gente ficou conversando até 11 horas, 11 e pouco, quase meia-noite, né? A gente nem viu a hora passando. E aquela conversa foi uma conversa que, tipo, que eu tive uma experiência com Deus, conversando com ela. Eu senti o amor de Deus muito forte ali, me tocou muito, mexeu muito comigo. E a partir daquele momento foi o start, assim, que, pô, eu nunca vi ela com esses olhos, mas mexeu comigo, que é isso? Fiquei sem entender um pouco, né? Não sabia se ela tinha sentido a mesma coisa, e era algo que eu não estava procurando, né? Tipo, eu não estava procurando conhecer alguém, ou namorar, ou me relacionar com alguém. Tava até querendo me afastar disso, né? E aí fiquei sem entender, foi o start ali. E desde então a gente foi conversando, né? Foi marcando de sair, né? Mas sem essa intenção. E aí quando chegou um tempo que a gente estava muito junto, né? Saindo junto, conversando, grupo, aí eu chamei ela para caminhar. E aí foi quando a gente caminhou. O mês de dezembro ali, né? Até o mês de janeiro. E aí quase no final de janeiro eu pedi ela em namoro. Pronto. Conselho para os que querem encontrar a sua Maria, que é até uma coisa que eu fiz, né? É você se aprofundar em Deus, se conhecer em Deus, se permitir em Deus, né? Pedir a Deus, saber esperar em Deus e saber se sua vocação é essa, se sua vocação é o matrimônio, né? Você que tem esse desejo de construir uma família e conhecer a pessoa, né? Tipo, se permitir sair com as pessoas, né? Não com essa intenção, né? Não com aquele pensamento, sair, será que essa pessoa, será que dá certo? Não, mas isso, conhecendo, deixar as coisas fluírem. Você vai saindo com a pessoa, vai vendo como é a pessoa, vai vendo como é que ela se sai em determinados ambientes, como é que ela trata as outras pessoas, como é que ela trata os pais dela, sabe? Situações, porque quanto mais você convive, mais você vai vendo situações assim, às vezes acontece uma situação desagradável, né? Uma situação chata, e você sabe como a pessoa se sai, como a pessoa se expressa, como ela lida ali com um sentimento de estresse, um possível sentimento às vezes de raiva, fora de controle ali. Acho que é muito importante isso. Saber se a pessoa está alinhada com você, né? Caráter, desejos, objetivos, planos, faz total sentido. E para os que já encontraram sua Maria, né? Que acho que é o trabalho mais árduo, né? Mas não é isso, só a maneira de expressar. É você saber regar todo dia, né? Porque a gente que é homem, a gente sabe que às vezes, tipo, não é muito trabalhoso você conquistar uma pessoa uma vez. Mas você conquistar alguém todo dia, aí sim. É você estar ali, se fazer presente em atitudes, palavras, né? Estar junto quando a pessoa precisa. É rezar por ela, né? É rezar junto. É chamar a pessoa, mesmo quando ela não quer, né? Ir à missa, uma adoração, né? Tipo assim, focar em Deus os dois juntos. Né? É muito importante para manter o relacionamento. Ter paciência, saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir, saber onde erra, o que é importante, né? Os mínimos detalhes para outra pessoa, o que é importante para ela, que o que pode ser não importante para mim é importante para ela, ou vice-versa. E é isso. É simpatia, saber se colocar no lugar do outro, né? Como eu já falei. É o que conta. E tá em Deus ali, buscando a Deus, porque sem Deus você não consegue. São muitas coisas, né? Eu ter conhecido a Aniele, ela ter entrado na minha vida, foi uma mudança muito grande, sabe, na minha vida, assim, de pensamentos, né, mentalidade, planos, né? O Matheus mesmo, que só tinha aqui dentro, né, aqui no coração e na mente,
é como se tivesse colocado um espelho na minha frente, né? Porque a gente é colérico, né? Tanto eu como ela, a gente somos coléricos. Então muita coisa a gente bate muito de frente, a gente tem muito assim de querer dominar a situação, né? De querer ser do meu jeito, ela querer ser do jeito dela. E a pessoa tem que ceder muitas vezes, tipo, não era uma coisa de mim. O que mudou foi isso, né? Após eu ter conhecido ela. Essa questão de o que é mais forte é como se tivesse colocado um espelho na minha frente, ali em questão de erros, coisas que eu nem sabia que poderiam ser erros para outra pessoa, no caso para ela, né? E eu estou ressignificando, mudando, né? Adaptando, lapidando para poder dar certo no relacionamento, para nós dois, né? Termos cada vez mais assim uma união melhor, um entendimento melhor, uma parceria melhor, uma conversa, um diálogo, né? Um entendimento um dos dois. Acho que é isso. E, tipo, isso é só o começo, né? Cada dia mais eu aprendo muito com ela, creio que ela aprenda muito comigo também, a gente conversa muito. Então a gente alinha muito, é uma coisa assim de muito diálogo para poder dar certo. Porque não é fácil, né? Não é fácil, principalmente porque o mundo mesmo ensina a gente a que qualquer coisa você descarta a pessoa, e não é assim. Quando você quer fazer dar certo, você tem que ir até o fim. E é isso, entregar a Deus, rezar. Acho que é isso.